Sol e tempo firme em Hungaroring hoje. Ontem nós tivemos primeira fila, né, na classificação, a primeira fila só de McLaren, e eu falei aqui no nosso vídeo. Cabe entender se a McLaren vai ter cabeça para vencer essa corrida, cabeça para administrar corridas em que agora, assim, é deles, né, em inglês eles falam theirs to lose, ou seja, é deles, e aí eles têm ela a perder. Numa corrida, por exemplo, hoje era para o Verstappen ir lá e tentar ganhar a corrida, ainda que não tivesse equipamento. Ou, por exemplo, a Ferrari, uma Mercedes, né? Mas hoje era uma corrida da McLaren, ainda mais numa pista difícil de ultrapassar com os dois carros na primeira fila, era deles para perder. E aí, eles não perderam, mas claramente ainda falta, como eu falei no vídeo de resumo de balanço de meio de temporada, claramente ainda falta um pouco de cabeça para a McLaren para administrar isso. A gente vai ter bastante tempo para falar na sequência. Fizeram a pole em velocidade pura, claramente tem um carro muito rápido, já tem um carro melhor em ritmo de corrida. Em classificação não dá tempo de fazer muita besteira, é uma volta só. E tem dois pilotos muito rápidos. Tanto que a pole do Norris com o Piastri em segundo foi 0.022 de diferença. É pouquíssimo. Ainda que seja uma volta curta, isso é bem pouco. Zero, né? Nós estamos falando de 22 milésimos, tá? Então nós tivemos uma pole aí e uma primeira fila de Red Bull. E hoje era o caso de entender o que ia acontecer. E eu vou te falar um negócio, hein? Eles quase perderam mais uma vez, porque se o Verstappen sai para segundo, ia ser bem mais difícil administrar a corrida para o Piastri em primeiro, né? Na verdade, a gente teve um lance interessante aqui, o Verstappen fez algo parecido com o que o Russell fez lá na Espanha, lembra que o Russell veio por fora e tomou a ponta de todo mundo enquanto o Norris e o Verstappen brigavam? Pois é. Hoje aconteceu algo parecido, só que o Verstappen foi lá fora, né? Linda cena, esses três carros contornando a primeira curva em trio. O Verstappen acabou indo lá fora, aí já distracionou um pouco, conseguiu acabar, né, perdeu a posição aí para as duas McLaren e depois teve que lidar com perdeu a posição para a Mercedes do Hamilton momentaneamente, mas esparramou lá fora e conseguiu se segurar. Nisso começou uma discussão de rádio, tipo, e aí? Verstappen devolve ou não devolve a posição? Ele dizia que não, o Lambiase falou, então, não sei, pá. Porque você viu que naquele momento, nem o engenheiro do piloto tava muito assim, tipo, normalmente o engenheiro fica ao lado, né? Mesmo ele tava meio, não sei, achei ele meio recalcitrante, acho que esse é o termo, né? Achei ele meio dúbio nos seus comentários. Mas enfim, linda cena com esse trio contornando a curva aí, na primeira curva. Se vocês queriam uma corrida disputada, ficou claro que teríamos, né? Mais pela frente, a Red Bull instruiu então o Verstappen a devolver a posição. Na volta 4, ele devolveu, contrariado, mas para evitar uma punição, porque sabia que hoje era uma corrida longa e uma corrida para estratégia. Então, se você parar nos boxes e tiver que pagar uma punição de 5 segundos, vai complicar bastante a estratégia, porque você pode acabar, faz um bom pit, para numa hora boa pro pneu, mas acaba voltando no tráfego, acaba voltando preso atrás de outros carros mais lentos que ainda não pararam, às vezes, etc. Tudo isso tem que ser ponderado. Então, para não bagunçar, devolveram. Ainda que eu ache que essa esperteza de decidir onde devolver tenha que acabar. Eu acho que os comissários de prova têm que ser mais rápidos em notificar, e o piloto tem que ser mais rápido em devolver. Porque uma coisa é devolver na curva 4, na curva seguinte, ou duas curvas adiante, na primeira volta é quando está todo mundo junto. Outra coisa é depois que os carros já esparramaram. Então, escolher quando devolve, quer dizer que então eu posso escolher devolver na última volta. Quando já está todo mundo... Porque é isso, né? Tirar o pé, para todos os efeitos, é isso. Tirar o pé é a mesma coisa, Só que uma coisa, na primeira volta, quando está todo mundo junto, e tirar o pé para um carro passar, já me coloca na alça de mira do que vem atrás, e outra coisa é com 10 voltas, 15 voltas, 20 voltas, que aí já todo mundo esparramou, perder um segundo, 2 não é problema. Então eu acho que isso é uma coisa que a Fórmula 1 tem pecado, na FIA no caso, né, tem pecado um pouco, e eu acho que isso precisava ser melhorado, tá? Na volta 7, a galera que parou de macios começou os pitstops lá atrás, porque a galera que tinha largado de médios, todo mundo na frente, né? Praticamente todo mundo na frente, ainda ia mais longe, mas a galera de macios veio. O Alonso parou e calçou médios, a Mercedes vinha com um bom ritmo de corrida, tanto que a essa altura, as duas McLarens iam embora, e o Verstappen tinha o Hamilton quase na sua zona de DRS, 1.065, 1.044, o Hamilton não chegou a acionar o DRS em momento algum nesse primeiro trecho, para cima do Verstappen, mas
claramente o Verstappen ficava mais para um carro da Mercedes do que para um carro da McLaren. Inclusive, tem várias corridas que eu estou falando isso aqui, desde o Grande Prêmio do Canadá, quando a Mercedes deu uma tirada da cabeça da água, né? Começou a andar melhor, que a gente fala, mas e aí, a Mercedes vem mesmo? Melhorou, não melhorou? E viemos passando por várias pistas, Canadá, passamos pela Espanha, passamos por Silverstone, passamos por Red Bull Ring, em que eu falava assim, calma, galera, porque essas são pistas em que a Mercedes sempre andou bem. Mesmo com o W13 e com o W14, carros complicados, a Mercedes andou melhor do que vinha andando naquele ano nessas pistas. São pistas que favoreciam as características predominantes do carro da Mercedes. Hoje não. Mesmo na era de domínio da Mercedes, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mais ou menos, né? Que a Mercedes andava abaixo da Red Bull. Tanto que, se eu não estou enganado, 2014 Daniel Ricciardo venceu por lá. E em outros anos o Verstappen conseguiu levar a oposição a Hamilton e a Bottas, ou a Hamilton e a Rosberg nesta pista. Né? Por quê? Porque é uma pista que tem características que não eram tão favoráveis e não são tão favoráveis. É uma filosofia que, mesmo com a mudança toda de regulamento, vai prevalecendo de um carro para o outro. É engraçado você pensar, por exemplo, a Williams de 2014 para cá. A Williams com Massa, Bottas, e depois Bottas, Massa, Stroll, né, e tal. Sempre andou bem em Monza, sempre andou bem no Canadá. Porque as características, apesar de mudar o regulamento, vão permanecendo. E a Mercedes sempre não teve o seu melhor nestes finais de semana na Hungria, em Singapura e etc. Né? Uma coisa que persiste ao longo de gerações do regulamento. E era o caso. Então, a gente viu claramente que a McLaren era bem mais rápida, mas a gente viu a Mercedes muito mais junta da Red Bull e à frente da Ferrari. Tanto que se o Russell não tivesse tido aquela classificação ruim ontem, teria talvez chegado na frente pelo menos do Sainz hoje, e possivelmente até na frente do Leclerc, dando trabalho ali na frente com o Verstappen e o Hamilton, e a gente viu a Mercedes muito bem, tanto que nesse primeiro trecho o Hamilton estava andando junto com o Verstappen, então acho que isso tem que ser dito. Isso pode ser que esteja plantando uma pulga atrás da orelha do Hamilton, né? Puxa vida, agora que estou de saída, no terceiro ano desse regulamento, os caras acertaram a mão no carro. O que eu acho muito interessante para a continuidade, aí para o prognóstico de que a gente pode sim ter um ano incrível no ano que vem. Um 2021 com 3 equipes brigando pelo campeonato no ano que vem. Eu acho que é perfeitamente possível que a gente veja uma Red Bull, uma McLaren e uma Mercedes brigando pelo campeonato com uma Ferrari um pouco mais atrás.